Amém. O texto que eu quero ler hoje, para a nossa meditação na palavra, o momento do estudo da palavra de Deus, está no livro de Juízes, capítulo 6. Eu vou ler 2 versos e no decorrer da mensagem deste momento, eu vou ler mais textos. Mas a princípio eu quero ler apenas o verso 1 e o verso 2 de Juízes. O texto bíblico diz assim que, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E por conta disso, o texto diz que durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. O verso 2 diz assim que os midianitas dominaram Israel, e por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas. Estavam fugindo dos midianitas, nas cavernas e nas fortalezas. Só até aí, e depois, no decorrer do tempo aqui, nós vamos lendo outros versos desse mesmo capítulo. Hoje eu queria falar sobre o Deus que usa as nossas quedas como disciplina para nos levar de volta a Ele, para nos reconectar com Ele. Deus que usa a minha queda, a queda de alguém, a queda que alguém cometeu por livre e espontânea vontade, ou porque foi escravo daquele desejo, mas mesmo assim, Deus ele usa isso como uma disciplina para nos reconectar com Ele. Eu concordo que esta afirmação, ou este tema, do jeito que eu coloquei o tema para hoje, ele pode ser alguma coisa que é desafiadora para a nossa compreensão. A gente não tem como costume, em nossas mentes, entender que as quedas, que os erros, que as falhas, deveriam ser disciplina para Deus nos reconectar com Ele. É incrível isso que eu estou dizendo para você. Aí você pode dizer, poxa, pastor, mas eu penso assim, eu sei que você pensa. Talvez alguns pensem assim. Só que outros não, eles acham que na verdade Deus deveria livrá-los de todo mal, de todo problema, só que eles que acabam causando problema, só que eles não assumem os problemas que eles causam. Então quando alguém ouve do lado de fora uma frase como essa, dizendo que Deus usa as nossas quedas para a disciplina, para nos reconectar com Ele, ou seja, Deus está fazendo uso daquilo que aconteceu comigo, sendo que Ele poderia me guardar. E aí a impressão que a gente tem quando a gente ouve alguém dizendo isso, parece que Deus ele é um Deus que não é cuidadoso. Parece que Ele não é um Deus que não é amoroso, porque Deus não guardou os nossos pés da queda, Deus não nos guardou, porque na oração do Pai Nosso, Jesus ele nos ensina a orar, não nos deixes cair em tentação. E aí existe uma mistura na mente da pessoa, uma falta de compreensão, achando, poxa, então se eu cair, se a tentação me perseguiu e eu cedi, logo Deus não me guardou. Essa é a impressão que algumas pessoas carregam e têm. Agora, uma pergunta, será isso verdade? Será que Deus, esse Deus que ama você, esse Deus que eu li há pouco, agora dizendo que Ele tem prazer no nosso bem-estar, que Ele deseja nos ver prosperar, será que esse Deus, Ele é um Deus assim mesmo, que não nos ama, que nos deixa a nossa própria sorte? Será que Deus é assim mesmo? É uma pergunta para você responder. Ou será que, na verdade, quem pensa assim, quem age assim, quem carrega esse sentimento, não está totalmente equivocado? Na minha visão, na minha opinião, quando alguém pensa assim, olha, Deus não é amoroso, eu tiro isso de frente imediatamente. Eu não acho que isso é uma verdade. E aí você pode perguntar para mim assim, mas por que você acha que não é uma verdade? Em primeiro lugar, porque a queda não é de Deus, a queda é do homem. Você nunca escutou, você nunca leu, você nunca viu história que Deus ele caiu, que Deus ele pecou, que Deus ele se equivocou. Pelo contrário, nós cantamos aqui que não existe um erro, não existe um equívoco na história em relação a Deus. Então aqui o grande detalhe, a primeira coisa, que Deus ele não caiu, a queda é do homem.
Outra coisa, ainda dentro dessa primeira resposta, Deus não se juntou com o homem para cair. Ou, em segundo lugar, Deus não empurrou o homem ao buraco. Deus não fez o homem, Deus não armou até um laço, até porque Tiago, quando ele escreve a sua carta, o irmão de Jesus, ele fala assim que Deus não tenta ninguém, mas o homem é tentado pela sua própria concupiscência, ou seja, Deus não faz nada para com que o homem caia. Agora, quando eu penso assim, quem pensa assim tem uma visão distorcida de Deus. Quem pensa que Deus não é um Deus amoroso, ele tem essa visão totalmente distorcida. Agora, ao pensar que Deus usa e utiliza, é um outro lado da moeda. Quem pensa que Deus não é amoroso porque Deus usa a queda para me disciplinar, para me corrigir, para me levar para Ele, quem coloca esse absurdo na cabeça, ele só coloca porque ele é daquele tipo que acha, não, a Bíblia fala que Deus vai me guardar, a Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa ao meu redor, então Deus falhou, ou seja, ele não assume a falha dele, ele nunca assume a falha dele. Agora, quem pensa do outro lado, olha, Deus está me corrigindo, Deus aproveitou dessa queda, deste erro, para me reconduzir de volta a Ele, me reconectar. Ele só pode entender assim porque ele vê, ele consegue enxergar, diferente do outro lado, amor, compaixão, misericórdia de Deus para com os homens, e nunca ao contrário. O grande problema é que depois da queda, e eu faço referência não só à queda lá no Éden, mas à queda do homem, são poucos aqueles que assumem o seu erro. Nós temos como tendência, depois da queda, sempre culparmos a Deus. E aí o homem, ele, não, foi a mulher que o Senhor me deu, agora fazendo referência à queda. A mulher diz, não, foi a serpente. Quer dizer, o homem não assume nada. E este homem, quando ele diz assim, olha, eu não tenho culpa, a queda não foi minha culpa, a culpa é de Deus, a culpa é o Senhor que não me guardou. O homem tem uma outra coisa que ele faz. O homem, ele não quer provar daquilo que ele plantou. O homem não deseja provar daquilo que ele regou com todas as ações, ou seja, aquela história das consequências, porque tudo tem uma consequência. A prova disso que eu falo é quando eu me lembro daquela história que Lucas nos conta, lá no capítulo 23, quando Jesus ele é crucificado, quando Jesus está sendo morto na cruz, e ele tem ao lado direito e ao lado esquerdo um ladrão de um lado e um ladrão do outro. Aquele ladrão que foi ao paraíso, que ele ganhou o paraíso, quando ele disse para Jesus, lembra de mim quando você entrar no teu reino, e Jesus disse assim, você estará hoje comigo no paraíso. Aquele ladrão, ele não tinha nenhuma dúvida, tanto não tinha que ele repreendeu aquele que seria o outro ladrão. Eu não sei se eles eram amigos de profissão, eram ladrões, assassinos, mas ele repreende, ele diz assim, nós merecemos. Ou seja, esse ladrão, ele carrega essa certeza de que tudo que ele fez, que tudo que ele havia realizado, isso teve uma consequência, não era culpa dele. Isso me faz lembrar também uma história já nossa, do nosso cotidiano. Eu me lembro que um dia visitando um irmão, no hospital, ele estava com um problema sério respiratório, e quando eu cheguei lá no hospital, ele estava na cama, ele estava com aquele ar do lado, aquela câmara de gás, eu não me lembro o nome daquilo agora, oxigênio, né? Ele estava com aquele tubo grandão de oxigênio e respirando, e quando ele me viu, ele ficou muito feliz, ficou alegre, e a gente conversando, batendo papo, eu não esqueço do que ele me disse assim, pastor, eu louvo a Deus por estar aqui, eu agradeço a Deus por tudo, eu agradeço a Deus por ter conhecido Jesus, eu agradeço a Deus porque Ele me salvou, e eu estou aqui por culpa minha, porque eu fumei durante a minha vida toda, então o reflexo disso é que o meu pulmão é todo comprometido, ou seja, não culpou Deus. Agora o outro ladrão, ele chega e diz assim, vocês lembram o que ele disse no capítulo 23, o verso 39, você não é o Cristo? Ele diz isso, você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. O que ele estava propondo, e aí, nessa tradução diz assim, que ele blasfemava, dizendo assim, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. O que ele estava propondo para Jesus, nessa fala, nesse diálogo com Jesus, que
ele defendia como obrigação de Jesus, como obrigação de Deus, que para com os homens, Deus nos céus, ali o Cristo na cruz, que todos diziam ser o Deus que se encarnou, Deus deveria ter como obrigação cuidar dos homens e não deixar que nada acontecesse como resultado das ações praticadas. Ou seja, o que ele estava propondo é que ele não queria provar das consequências. Quando ele dizia assim, se você é Cristo, salva você e salva a gente, ele está dizendo assim, acabe com esse processo de consequências. Acabe com isso, eu não quero em absoluto provar daquilo que eu fiz. Era isso que ele estava falando. Por isso que definitivamente eu não carrego no meu coração essa dúvida de achar que quando Deus ele usa das minhas quedas, das nossas quedas, para nos disciplinar, para nos corrigir e para nos reconectar com Ele, eu não tenho nenhuma dúvida que isso não significa a falta de amor. Pelo contrário, significa muito amor. E muito menos eu tenho esse pensamento, Deus não deveria usar. Não, Ele usa porque Ele é misericordioso. Afinal de contas, o texto de Paulo aos Romanos, que você conhece tão bem, diz assim que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E aí mesmo no momento crucial, no momento decisivo, esse ladrão, ele amou a mensagem de Jesus. O ladrão na cruz que foi para o paraíso, ele amou a oportunidade que ele teve. E aí Deus reconectou aquele homem, que era talvez um assassino, que tinha feito coisas horríveis, para morrer na cruz, para ser crucificado. Não era qualquer um que tinha esse tipo de morte, que tinha esse castigo, mas esse homem foi reconectado com Deus. E no texto de Juízes, que eu não li, no capítulo 2, no verso 10, diz assim que depois da geração de Josué, depois que Josué morre, nasceu uma geração nova de israelitas, e a geração dos israelitas que nasceu, na verdade, essa nação, essa geração, melhor dizendo, eles não conheciam a Deus, é isso que o texto fala, não conheciam ao Deus de Israel, não conheciam o Deus dos pais deles, e também não conhecia tudo o que o Senhor tinha feito a Israel. E diante disso, então, quando eu leio esse verso 10, eu consigo identificar uma desconexão com Deus. Existiu um rompimento ali, aquela relação que Deus tinha com a nação de Israel, que os livrou lá do Egito, onde eles ficaram presos no Egito por tanto tempo, por tantos anos, e quando Deus viu a aflição e viu o clamor do povo, Deus levou o povo, foi lá, tirou o povo do Egito, trouxe o povo para Canaã, tudo por cuidado, tudo porque Deus cuidou deles, tudo porque Deus abençoou eles, só que agora existiu uma desconexão. Essa geração é uma geração que não conhece mais a Deus. E o texto de Juízes, ele vai sendo continuado, discorrendo, de uma maneira que fala que essa desconexão faz com que a geração passe a fazer, essa geração, tudo que não agrada a Deus. Só que toda vez que eles faziam algumas coisas, Deus permitia que as nações inimigas vinham e tomavam tudo deles, escravizavam a eles, e aí eles clamavam a Deus, eles pediam perdão a Deus, e Deus na misericórdia dele os atendia, e Deus mandava e levantava no meio deles um juiz, para que pudesse ser forte, para que pudesse ser estratégico, para que pudesse livrar essa turma dessa situação de escravidão, de servidão de uma nação. E aí eu marquei aqui alguns nomes, por exemplo, Otoniel. Otoniel foi um juiz que Deus levantou, porque o povo, por fazer aquilo que desagradava a Deus, eles ficaram servindo por 8 anos Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, durante 8 anos, porque o povo desconectado com Deus, esquecido de Deus, não tendo memória daquilo que Deus tinha sido no passado, para os pais deles, faziam coisas que desagradavam a Deus, pediam perdão, Deus curava a terra, Deus sarava a terra, só que logo, por uma outra desconexão, eles se esqueciam e faziam coisas que Deus não se agradava novamente. Outro juiz que eu marquei aqui é o Otoniel. O povo ficou servindo, aliás, Eude, o povo ficou servindo Eugles, reis de Moabe, e os amonitas durante 18 anos. 18 anos por conta disto. Débora, eles serviram Jabim, rei de Canaã,
e o comandante do exército Sisera por 20 anos, e eles ficaram em servidão, e aí Deus levantou a Débora, Deus levantou essa mulher, e essa mulher foi, e essa mulher trouxe a liberdade para o povo de Deus. E Gideão, que é o texto que eu li aqui no capítulo 6, por conta de fazerem coisas erradas, eles serviram os midianitas também num período de 7 anos, que o texto sagrado diz aqui. Por isso que eu vejo Deus usando destas quedas, dessas desconexões, como disciplina. Deus disciplinava o povo, porque o povo se afastou dele, mas Deus tinha a intenção de reconciliar o povo. E eu vejo Deus usando as quedas humanas como possibilidade de reconexão com ele, desde o início de tudo. E hoje eu separei só 2 lições para a gente falar aqui sobre isto. Eu poderia destacar outras lições, mas, por exemplo, a primeira lição que eu vejo isso logo de cara no Éden. No jardim do Éden, porque Deus ele coloca o homem no paraíso, Deus estabelece o homem naquele lugar onde tinha tudo de bom e do melhor. Tudo que você pode imaginar de coisa boa para a vida, tinha naquele jardim, porque afinal de contas, quando você vai ver o significado de Éden, você descobre que Éden significa jardim de delícias, isto é Éden. Só que o homem resolve, o homem coloca no coração, é uma decisão unilateral, é uma decisão própria, colocar dúvida em relação àquilo que Deus era. Aquilo que Deus fazia. E aí, de repente, quando existe aquele diálogo da serpente com a mulher que a Bíblia descreve em Gênesis 3, talvez no coração da Eva, no coração de Adão, surgiu uma questão: será que a serpente não tem razão mesmo? Será que a serpente não tem razão? Será que nunca, ninguém nas nossas vidas hoje, no nosso tempo de hoje, nunca pensou isso de Deus? Quando vem o tentador, vem uma voz em nossa consciência, tentando nos levar a um caminho contrário, tentando nos fazer pensar que Deus não é um Deus que cuida tão bem da gente assim. Será que nunca aconteceu isso com a gente? E aí eles começaram a pensar, não seria Deus um tanto inseguro, porque a serpente me disse que Deus não quer que a gente coma de um fruto, porque o dia que a gente comer desse fruto, nós seremos iguais a Ele. Será então que Deus não é inseguro? Deus não quer nenhuma concorrência? Deus não quer nenhum rival? Será que Deus não está sentindo assim meio com alguém no encalço dele? Outra coisa, talvez, que o homem pensou: será que a serpente não tinha razão mesmo sobre a morte? Deus disse que nós vamos morrer. Será que Deus não é um Deus que tem como prática? Será que Deus não é um Deus que tem como costume colocar um medo, um pavor dentro de nós? Afinal de contas, a gente vê muita gente que faz isso. Nós vemos muitos ministérios que fazem isso, muitos pastores, infelizmente, que fazem isso, que quer que as pessoas sirvam a Deus por medo. E aquilo que Jesus disse, que quem conhece Ele fica livre, Ele não fica livre, Ele fica preso, porque Ele fica preso ao pavor, Ele fica preso ao medo. E talvez foi esse exatamente o sentimento da Eva, do Adão. Será que Deus ele não mentiu? Será que a serpente realmente não tinha razão? Não, vocês não vão morrer não, porque o dia que vocês seguirem o destino de vocês, o dia que vocês fizerem o que vocês vão fazer, lógico que Satanás não estava dizendo, o dia que vocês fizerem o que desaprova a Deus, aí vocês vão morrer. Não, Deus está mentindo para vocês, se vocês não vão morrer, vocês se tornarão igual a Deus. Será que a serpente não tem razão? Deus está mentindo para a gente, porque no fundo, Ele nos ama. E aí a cegueira toma conta, né? Porque aí no jardim do Éden, o jardim de delícias, um ambiente que era um paraíso realmente, um ambiente maravilhoso, cuidado de Deus, todas as árvores do jardim para comer, todas as árvores boas, agradáveis, domínio sobre tudo, domínio sobre todas as coisas, Deus conversando com eles na virada do dia, os abençoando, os guardando, livres de todo o mal. Só que aí, quando começa a surgir dúvida, a cegueira toma conta da gente, e aí a gente começa a não ver mais os cuidados. Foi o que eu disse no domingo, para aquele que não conhece Deus, ou para aquele que não reconhece Deus ser o Senhor, como pastor da vida dele, todo aquele pasto verdejante, aquele cenário para ele, na verdade, é uma sequidão.
É um pasto seco. E talvez foi essa dúvida que a mulher e o homem tiveram no coração. E aí o homem desobedece. E aí a decisão do homem é fazer aquilo que ele não deveria fazer. E ele cede ao pecado e ele cede à desobediência. E diante disso, então, nós vemos o cenário que eles foram expulsos do Éden. Deus colocou lá os querubins para que eles não tivessem mais acesso à árvore da vida. Deus ainda assim estava preservando o homem, para que eles não comessem da árvore da vida e vivessem direto e sempre, para sempre no pecado. Mas Deus não abandonou o homem. E isso que eu chamo a atenção tua, e isso que é a minha defesa, a minha proposta aqui nessa noite. Que Deus usa a nossa queda como disciplina, mas a disciplina não é porque Ele não ama, a disciplina não é porque Ele é um Deus mau, a disciplina não é porque falta cuidado e amor, não, porque Ele quer nos reconectar com Ele. Deus não abandonou o homem, e lá foi nesse cenário mesmo que Deus já preparou tudo. E aí o texto diz assim que Deus já planejou o futuro do homem. Tudo bem que esse futuro de reconexão, eu gosto do Apocalipse, que fala assim que ele é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. O texto no Novo Testamento também fala isso. E aí, no verso que você conhece tão bem, que alguns dizem ser o proto-evangelho, ali que nasce, ali que se inicia todo esse processo de reconciliação, de reconexão. E aí o texto fala assim em Gênesis 3,15, porém inimizade entre você e a mulher, falando para a serpente. Ele dá lá o veredito dele para o homem, para o ser humano, e agora ele vem para a serpente, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, apontando já para o nascimento do Cristo histórico, que se faria homem, habitaria entre os homens e viria para nos salvar. E aí diz assim o texto que este lhe ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. Olha como desde o início, então, de tudo, Deus está usando. Agora o homem foi disciplinado, o homem saiu do paraíso, o homem cometeu coisas horríveis, o homem errou, mas Deus sempre acompanhando, Deus sempre cercando o homem, Deus sempre fazendo com que a misericórdia dele ficasse perseguindo o homem, porque ele amava o homem, porque o desejo de Deus é que o homem se reconecte com ele, mesmo o homem que caiu, mesmo o homem que pecou, mesmo o homem que errou. A disciplina vem, a consequência vem até como uma disciplina, só que Deus faz isso, ou Deus permite isso, para reconectar o homem com Deus. E a segunda lição, que eu disse que hoje serão só duas, a segunda lição é que eu vejo essa reconexão aqui no livro de Juízes, eu vejo exatamente quando Deus levanta homens, levantou a Débora para socorrer a nação dos seus inimigos. No capítulo 1, versículo 1, que eu li no capítulo 6, diz assim, de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Olha como diz o escritor bíblico, de novo, novamente, porém os filhos de Israel, nessa tradução, fizeram o que era mal aos olhos de Deus. De novo, e aí diz o texto assim, a linguagem da Bíblia, ela tem algumas figuras que às vezes nos confundem, e diz assim, e Deus os entregou na mão dos midianitas. Isso é literal, Deus deixou eles a sorte deles. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram esconderijos, fugindo do inimigo, nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Fazer o que é mal perante o Senhor, ou fazer o que desagrada, como diz aqui no texto, significa literalmente queda. É queda da conexão com Deus. A conexão não está funcionando, o Wi-Fi com Deus não funciona, caiu, interrompeu, não tem mais como eu ter contato com Deus. Então fazer o que não agrada a Deus é queda de Deus, queda da comunhão, queda do amor de Deus, queda da misericórdia de Deus, queda do cuidado de Deus, é uma separação, é uma reconexão que é abandonada, não existe conexão, é desconexão. E embora esse texto que eu estava dizendo sobre o texto sagrado, às vezes trazer algumas informações que na leitura alguns possam se confundir, pareça que Deus é responsável por conta do que eles fizeram, é responsável pela disciplina, tá bom, é Deus que está disciplinando, mas eles são responsáveis pela disciplina, entregou-os nas mãos do inimigo. Eu gosto de pensar que Deus é responsável pela execução da disciplina, porque a disciplina só veio na minha vida porque eu escolhi um caminho errado.
A disciplina só veio de Deus para mim porque eu me desconectei com Deus, eu fiz o que não agradava a Deus. É isso que diz o texto, novamente, essa geração que desconhecia Deus, que não sabia o que Deus tinha feito para a geração dos seus antepassados, dos seus pais, fizeram o que era mal a Deus. Então Deus os entregou, parece que Deus que está disciplinando, né? Responsável pela disciplina, melhor. Ele é responsável em executar, mas quem é responsável por vir o castigo, por vir a disciplina sou eu. Sou eu quem sou o responsável. Foram os israelitas que fizeram o que Deus reprovava. Não foi Deus que fez com que eles fizessem o que era errado. Pelo contrário, existia uma história, existia a história narrada. Não existia um livro escrito, mas existia a história oral que estava sendo contada, que estava sendo revelada de geração em geração. Só que isso foi caindo no descrédito, no esquecimento, foi caindo num cenário de desimportância. As pessoas não se importam mais com o que Deus diz, com o que a palavra diz, com o que os nossos pais nos ensinaram. Era isso que acontecia com a geração desses israelitas. E aí diz o verso 3 e o verso 4: e sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles, os invadiam, acampavam na terra, destruíam as plantações ao longo do caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel. Olha que absurdo, olha que castigo, olha que disciplina, e nem ovelhas e nem gado e nem jumentos. E aí eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. E era impossível contar os homens e os seus camelos. Era muita gente destruindo a nação, as plantações, invadiam a terra para devastá-la, como gafanhotos mesmo. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram ao Senhor. Ou seja, eles faziam o que não agradava a Deus, existia uma desconexão com Deus, eles continuavam fazendo o que não prestava, vinha o inimigo, vinha a disciplina que Deus estava executando, a disciplina que eles mesmos trouxeram a eles, e aí eles ficavam sofrendo até que eles não aguentavam mais. E a prova que Deus só tem a responsabilidade de executar a disciplina está na palavra do profeta diante dos israelitas. Quando os israelitas, verso 7 e verso 9, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta, que disse, olha o que o profeta disse, gente: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, da terra de escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os, dei a vocês uma terra que era a terra deles, uma terra que mana leite e mel. Você conhece a história. E no verso 10, e também disse a vocês, Deus falando, eu sou o Senhor Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Ou seja, quando você lê o texto, Deus os entregou na mão dos midianitas, não parece que esse Deus é um Deus que não cuida? Não parece que esse Deus é um Deus vingativo? Não, fez errado, agora vocês vão ter que tomar na cabeça. Não parece? Nós que somos assim, né? Os amigos que nós temos que nos traem, aí quando vem pedir perdão, a gente vem sempre com uma lição de moral. Deus não. Agora, quando você começa a observar o texto, você vai entender que a disciplina só existe como algo que é consequência. É como o ladrão na cruz que eu citei. Um dizia, não, nós merecemos. Outro, não, eu não quero ter consequências dos meus atos. Se você é Deus, apaga tudo. Apaga toda a história errada. Apaga tudo como se não existisse. Deus não é assim. Deus não brinca com a gente. Jesus morreu na cruz. Eu sempre digo, é lógico que isso aqui, o que eu digo, não existe, não vai existir nunca. Mas eu penso assim, Deus não poderia apagar tudo? O homem errou, eu construí o homem. Na verdade, eu fiz o homem, formei o homem, né? Eu sou o criador do homem. O homem errou, o homem pecou. Vamos apagar tudo, vamos esquecer a brincadeira, vamos começar de novo? Deus poderia fazer, mas Ele não fez. Pelo contrário. A Bíblia fala que Jesus, que é o Cristo eterno, Ele se tornou o Cristo histórico, Ele morre na cruz. Ele pagou um preço alto, um sacrifício perfeito, como foi cantado domingo aqui pelo Davi e a equipe, o sacrifício perfeito. Então,
tudo que eu faço tem consequências. A minha desconexão com Deus atrai coisas ruins para mim. Por isso que o profeta fala, olha, Deus abençoou vocês, Deus fez isso, Deus fez aquilo, e vocês desprezaram a Deus, vocês adoraram ídolos, tudo que não era para fazer. E quando nós não damos ouvidos a Deus, gente, o resultado é queda. Quando nós fazemos o que não agrada a Deus, é queda. É na desobediência que a queda ela ganha realidades, ela ganha concreção, é na desobediência. Ela se torna concreta quando eu desobedeço, quando eu não ouço mais Deus, quando o meu ouvido ele fica um ouvido que não é mais sensível à voz de Deus, e aí como resultado, eu vou me afastando de Deus, eu vou ficando desconectado de Deus. No domingo eu estava vendo o Fantástico, e eu achei interessante uma reportagem, eu dei bastante atenção para ela, sobre essa questão do 5G. E o repórter da Globo, ele estava numa esquina de Nova York e tinha algumas antenas assim, e na hora que ele pegou o celular 5G, que ele testou a velocidade de download, chegou, 900, deu quase 1000. E aí ele falou assim, só que interessante que eu vou lá para o outro lado. Ele andou coisa de 100 metros, não chegou a 200 metros, e na hora que ele andou, as antenas não captavam mais o sinal do celular, a conexão com o celular, e não chegou nem a 2 gigabytes. Eu fiquei pensando assim, eu já estava estudando, já tinha pensado o que eu ia falar, nós agimos assim com Deus, a gente vai saindo daquela antena, que é o poder de Deus, que é o Espírito Santo, nós vamos nos afastando, ficando distante, e de repente a gente não tem mais nenhum sinal com Deus, nenhuma conexão, sempre o resultado será isso. Agora, o que me chama atenção em Deus, por isso que eu disse desde o começo, então o Deus que usa das quedas, que não me guardou, não me livrou das quedas, é um Deus mau. Eu falei, não, eu rechaço isso como verdade. Não, Deus cuida de mim, eu vejo pelo outro lado. Eu entendo a mensagem do outro lado da moeda. Não, Ele está fazendo isso porque Ele me ama. Eu estou tendo consequência, mas Ele me ama. Eu não posso ser como o ladrão, o mau ladrão na cruz, que não foi para o paraíso. Não, apaga tudo. Eu não quero viver do que eu provei, não quero provar das minhas ações. Não, não é assim. Tem disciplina. Mas eu vejo isso, que mesmo assim, quando a nação clamava, o texto nos mostra, ele ouvia a nação, eles eram disciplinados e depois eles recebiam a misericórdia e o amor de Deus. Deus, pela grande compaixão, Deus estava usando a queda desses caras, da nação de Israel, como disciplina para trazê-los de volta a Deus, a Ele, reconectá-los. E isso foi sempre. E olha como Deus é misericordioso, né, irmãos? Deus é sempre. Caiu uma, levantava um juiz, Otoniel, levantava a Débora, Baraque não quis ir sozinho, não, eu só vou se você for comigo. Aí a Débora falou, tá bom, mas o nome vai ficar para mim. Deus está mandando você está com medo, eu vou com você. Mas levantou a Débora, a Baraque, levantou a tantos homens. Agora, Deus faz isso por quê? Porque Ele é um Deus que ama e o amor dEle é com letra maiúscula. Deus faz isso porque Ele é misericordioso e a misericórdia dEle é com letra maiúscula. Porque Deus, Ele deseja reconectar o homem com Deus. Quando a gente estuda Apocalipse, eu estava estudando antes da pandemia com os irmãos aqui de terça-feira, nós descobrimos que todos aqueles castigos, que todos aqueles problemas, que aquelas pessoas que um dia enfrentarão, Deus está fazendo tudo aquilo, ou permitindo tudo aquilo, para levá-los ou trazê-los de volta a Ele, reconectá-los, mas mesmo assim as pessoas não desejam. A minha conclusão, eu leio Juízes 10, o verso 11 e 12. Então o anjo do Senhor veio e sentou... Está certo esse texto aí? 10, capítulo 10. Eu não sei se eu marquei certo para vocês. Se eu não marquei certo, provavelmente, Sheila, eu não vou encontrar. Tá bom? Eu não sei se é o capítulo 2, verso 11 e 12, mas se você não achar, não faz mal. Eu vou ler aqui na minha tradução, porque está marcado aqui Juízes 10, 11 e 12, mas pelo que eu estou vendo, não é esse texto mesmo. Então diz assim o texto aqui, que eu não sei qual que é agora, me perdi aqui na informação que eu anotei. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre uma grande árvore de Ofra, que pertence ao Abiesrita Joás.
Deve ser o capítulo 6, talvez se é o 6, o 10, o 11 e o 12. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Olha o que ele estava fazendo, malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e ele disse assim: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Aí o Gideão responde assim. Olha o que o Gideão respondeu para Deus. Olha como nós temos essa mania de culpar a Deus dos nossos erros e das nossas falhas. Aí você pode dizer, poxa, pastor, mas Gideão ele foi o juiz que foi levantado, ele era um cara sincero, sim, mas ele atribuiu a Deus todo o problema que a nação, e ele ficou cego em relação ao pecado das pessoas, ele ficou cego em relação à queda das pessoas. Então, às vezes, a nossa queda, por mais óbvio que pareça que eu estou falando aqui, que Deus usa as nossas quedas como disciplina para nos reconectar. Pastor, como que você está dizendo que alguém defende ao contrário? Irmãos, por mais óbvio que pareça, tem gente que defende ao contrário, que acha que não merecia ser disciplinado por conta de uma queda. E é o que Gideão fala. Senhor, Gideão respondeu para o anjo do Senhor, que é com letra maiúscula, né? Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Olha aqui Gideão falando que Deus ele não usa das quedas como disciplinas para reconectar o povo com Deus, ele não enxergou isto. E quantos da nossa geração não enxergam isto? Quantos que vão embora da igreja? O cara faz arte, o cara apronta, o cara erra, o cara faz tudo que não agrada a Deus, mas sai culpando o pastor, sai culpando Deus. E quando culpa pastor, está tudo bem, culpou a gente está acostumado. É como sempre eu e meu irmão conversamos, a pessoa sai de um ministério, se não sair bem, ele vai sair falando mal do ministério. Mas e quando culpa a Deus? Quando ele se torna ranzinza em relação a Deus? Quando ele se torna uma pessoa que não consegue mais ouvir a voz de Deus? E aí ele disse isso: onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Olha aqui a narração, não de um texto, mas a narração oral. Gideão ouviu isto. Então, quando a geração não conhecia a Deus e não conhecia os seus feitos, não é que eles não tinham ouvido falar de Deus, nem ouvido falar do que Deus tinha feito. Eles não conheciam porque eles não vivenciaram, mas os pais contaram, Deus é o Deus que nos livrou do Egito. Aí ele fala assim, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Está culpando a Deus porque Deus está disciplinando, executando a disciplina por conta da queda da nação. É interessante como o homem tem dificuldade de ver e enxergar, né? O amor de Deus, o carinho de Deus, e ele só consegue culpar a Deus das mazelas que ele mesmo provoca. Mas mesmo assim, mesmo diante dessa verdade, dos homens serem assim, eu vou dizer nós sermos assim, Deus ele deseja nos reconectar com Ele. Ele usa das quedas humanas, dos erros humanos, como disciplina para trazer o homem ou levar o homem de volta a Ele. É isso que Deus faz. Isso não é nem de longe, agora, isso é importante que eu vou dizer, viu, meus irmãos? A minha pregação aqui, hoje, nesse estudo, não é nem de longe um convite para que a gente saia caindo para tudo quanto é lado aí. Queda dali, porque quem pensa assim, não, eu vou fazer e Deus vai me perdoar, ele está se tornando cínico. E não é um convite para o pecado deliberado. Quando o escritor bíblico fala assim que nós somos pecadores, João que escreve isso, e se nós dissermos que não temos pecado, nós mentimos e nós não nos enganamos, ele não está dizendo que nós somos pecadores num estado de cinismo. Não é um pecado deliberado, não é fazendo o que desagrada a Deus consciente, não, é que eu sou pecador porque eu existo, porque eu sou homem, porque você é um homem, um ser humano. Só o fato de nós existirmos já nos torna pecadores. Nós somos pecadores justificados. Agora, então, o que eu estou pregando aqui hoje, nem de longe, é um convite para que você caia, para que você tenha uma queda, para que você seja disciplinado e que você tenha certeza que Deus vai reconectar você com Ele. Deste sentimento, com esta proposta no coração, é perigoso. O que eu estou dizendo é que existem pessoas que caíram, pessoas que falharam, pessoas que erraram, mas que
que Deus olhou para o coração deles, eles foram disciplinados porque reconheceram o seu erro, o seu pecado, e Deus os trouxe de volta ao convívio com Ele. Então, pelo contrário, pois reconexão com Deus que eu falo aqui hoje, que é por conta dessa disciplina, ela só é sincera mesmo, ela só acontece, quando existe sinceridade no coração de quem caiu. O texto de Isaías, que é o último texto que eu vou ler já para terminar, eu quero terminar lendo esse texto, ele fala do consolo do povo de Deus. Eu gosto muito desse texto de Isaías, que ele ilustra bem tudo o que eu falei até agora, a respeito dessa queda, através da queda vem disciplina, que eu sou responsável por ela, não Deus. Deus, ele executa a disciplina porque eu trouxe a disciplina, porque Deus, ele não mente. Deus, ele se mantém sempre íntegro. Deus, ele é reto. Deus, ele é justo. Deus, ele não é um Deus que ele é mutável. Isso que diz o profeta, isso que diz os profetas, isso que dizem os apóstolos. Tiago também diz isso, que Deus é imutável. E o texto diz assim, 40 do verso 1, e eu vou ler até o verso de número 9, que diz assim, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade, a disciplina que eles receberam, e recebeu da mão do Senhor o dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama, e olha como isso é uma alusão ao Messias, ao Cristo histórico. No deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois o Senhor quem fala. Uma voz ordena, clame, e eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores dos campos. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra a eles. O povo não passa de relva, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba num monte alto, num alto monte. Você que traz as boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos, erga-a e não tenha medo, e diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. Amém, amém, amém. Esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que eu sigo. O Deus que olha para a gente e Ele enxerga em você e em mim quando existe arrependimento verdadeiro, quando existe arrependimento sincero, genuíno. Esse é o Deus, tá bom?